se você tem Bíblia, abra ela por favor, em 2º livro dos Reis, capítulo de número 4, é um texto que a gente já conhece, a sua Bíblia já deve estar grifada, não faz muito tempo que eu já falei desse texto, mas ontem, nós estávamos numa aula tremenda lá na escola, eu estou com a palavra escola, acho que eu tenho que voltar com a escola, não é? Mas nós estávamos na clínica da alma lá, e aí no encerramento eu que fui orar pelo pessoal, e eu lembrei de algo que a profetisa Márcia mencionou, e eu disse para ela acerca de uma palavra que Deus havia nos dado. Que palavra é essa? O que você precisa está dentro de casa. Aproveita e diga isso para quem está perto de você. O que você precisa não está longe de você, fala para ele, está dentro de casa. Aonde? Aquele marido que eu tenho? Não, dentro de casa, dentro de você. O que você precisa para prosperar, Deus já te deu. Você precisa entender isso. Algumas pessoas, elas não compreendem, não valorizam aquilo que Deus confiou a ela. Infelizmente, nós somos uma miscigenação de raças. Nós somos uma nação que muitas nações vieram para cá, e nós perdemos um pouco a nossa identidade. Eu conheço muita gente que tem sonhos e tem alvos, mas não acredita naquilo que Deus confiou a ela, naquilo que Deus deu para ela. Ela vê capacidade, vê sucesso, vê graça, vê habilidade em todo mundo, mas não consegue reconhecer aquilo que Deus tem para ela. Então eu quero que você compreenda que aquilo que você precisa para ser bem sucedido, Deus não vai te dar, Deus já te deu. Ministra o irmão para ele não cochilar. O que Deus vai fazer com você, Ele já te deu. Diga: para prosperar, Deus já te deu. Então eu já preguei sobre isso aqui, mas eu estou falando desde a última quinta-feira um tema. Nós colocamos um tema nas nossas quintas-feiras. Além de ser quintas de renovação, renovar nossa fé, eu entendi que eu precisava ensinar e insistir com você, para você viver no caminho de milagres. O milagre de Deus tem que ser algo notório, tem que ser algo diário, tem que ser algo comum na sua vida. Nós aprendemos semana passada que os sinais seguem, então os milagres vão seguir a sua vida. Você pode profetizar sobre você para você aprender? Diga: os sinais, os milagres de Deus vão seguir a minha vida. Isso. E nós tomamos como base o quê? Aquilo que aconteceu quando Paulo e Silas estavam na prisão. Quando eles optaram por não murmurar, não reclamar, mas louvar a Deus, engrandecer a Deus, priorizar o que era do céu. Primeiro, aquilo gerou o quê? Um milagre. De repente, o cárcere se moveu, as paredes do cárcere se moveram, o cárcere se abriu, um milagre aconteceu. E além de acontecer um milagre, ele também gerou transformação na vida daquele homem e de toda a sua casa. Então gerou o que? Conversão. Eu estou propenso às quintas-feiras trazer textos para ensinar você que o milagre, ele faz parte da minha vida e da sua vida. Todo milagre é uma ação celestial, mas para que o milagre aconteça, tem que ter uma movimentação na terra. E essa movimentação na terra não é do Senhor, essa movimentação na terra é minha. O milagre vem dele, mas quem move na terra sou eu e você. Nós precisamos nos mover para acessar esse milagre. Tem gente que acha que as coisas vão acontecer como naqueles desenhos, ou naqueles gibizinhos que a gente lia. É uma fadinha que vem numa varinha de condão, vai tocar na nossa cabeça. Quando não, vão colocar alguma coisa diante de nós, a gente vai esfregar a mãozinha, vai sair um gordinho ali. Nada a ver com esse negócio de gordinho, hein? Mas vai aparecer um sujeito ali, e você vai fazer um pedido, ele vai te conceder. Não, nós precisamos ativar a nossa fé. E fé é o quê? Convicção, certeza plena do que na verdade você vai acessar. Algumas pessoas às vezes me falam assim: puxa vida, mas como que você na verdade consegue? Como é que você alcançou isso? Irmãos, eu preciso contar para você. Nós temos uma palavra. Antes, por favor, de nós colocarmos o texto de 2 Reis, coloca para mim, por favor, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Não precisa abrir sua Bíblia não, mantenha sua Bíblia aberta aí. Eles vão projetar aqui. Onde que a gente está amparado diante de tantos desafios e dificuldades? Nós estamos amparados nesta palavra, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, ou seja, sei que você tem limitações, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Diga comigo: guardou a minha palavra
Esta palavra, esse texto, foi o texto que Deus nos deu em meados de julho de 2004, quando na verdade o Senhor nos chamou para esta obra, quando o Senhor mudou a nossa estação, quando Deus alterou o nosso ciclo, aonde nós estávamos vivendo. Deus me tirou de uma congregação, para que eu pudesse viver um propósito. Foi muito difícil para mim. Então todas as vezes que eu enfrento batalhas, todas as vezes que eu enfrento dificuldades, todas as vezes que eu tenho desafios, é para esta palavra que eu olho, é para isso que eu me amparo. Ele colocou diante de mim uma porta aberta. Então diante dos filhos de Deus não existem portas fechadas. O Senhor já abriu uma porta diante de mim, uma porta diante de você. E muitas vezes, por que a gente diz assim, se Deus abrir uma porta? Porque a nossa visão é muito limitada diante da grandeza de Deus. O texto diz, eu coloquei uma porta aberta diante de você, e essa porta ninguém pode fechar. Quem que fecha as portas de Deus? Eu, porque não vejo, eu, porque não creio, eu, porque não me movo, eu, porque não me dou. Há 18 anos atrás, quando o Senhor me chamou para o ministério, eu podia muito bem ter dito para Ele, eu não quero isso. Então a porta de Deus, ela ia continuar aberta para alguém, se eu tivesse fechado ela para a minha vida. Entenda que todas as vezes que eu tenho que dar um passo, quando nós tivemos que vir para cá, decidir se vínhamos ou não, se acreditávamos a palavra ou não, tivemos que olhar para isso daqui. Todas as vezes que fazemos um investimento, todas as vezes que damos um avanço, olhamos para esta palavra. Todas as vezes que eu vou pagar as contas, eu não posso olhar para a quantidade de envelopes que estão aqui, eu tenho que olhar para esta palavra. E ele diz, mais ainda, eu estou te honrando porque você guardou a minha palavra. Aonde que está o sucesso? Em guardar a palavra. Vou repetir de novo, aonde que está o sucesso? Guardar a palavra. Você que congrega aqui já me ouviu falar isso. Qual é a palavra que norteia a sua vida? Por isso que tem muita gente que vive caçando pregação na internet, nunca está firmado, nunca está solidificado, nunca sabe para onde vai, não consegue nem vislumbrar o propósito da igreja. Por quê? Porque precisa achar alguma coisa, não tem uma palavra. Você tem que ter um caminho, você tem que ter um norte, porque quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus que passa serve, e nós não podemos ser assim. Nós temos que olhar para o propósito que o Senhor tem para nós. Eu sei, Paulo, eu sei aonde quero chegar, eu sei o que Deus quer comigo. Por muito tempo eu tentei, olha, Deus está mudando esse culto, por muito tempo eu tentei fugir do meu chamado, tentei fugir da placa denominacional, quis ir embora de Jaú, até que eu entendi que Deus tinha um propósito comigo em Jaú. Eu sou filho da terra. Se você pegar meu RG, nasci dia 29 de maio de 1973, lá na maternidade de São Judas. Quem me tomou nas mãos foi o doutor Abdala, o doutor Chaim. Inclusive fui no velório esses dias que ele estava lá, o doutor Abdala. Eu olhei para ele e disse assim para ele, o senhor foi meu pediatra? Ele, meu Deus, estou ficando velho. Então, eu sou jauense, e a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua casa. Então faz 18 anos que eu estou trabalhando aqui. Chega uma hora que você fala assim, meu Deus, o que é mais que eu preciso fazer para mostrar para essas pessoas, para provar que eu sou um homem de Deus? Mas se eu olhar para as minhas limitações, se eu olhar para a dureza do coração das pessoas, eu naufrago no propósito de Deus. Eu preciso olhar para aquilo que Deus sonhou acerca de mim. Eu sei aonde quero chegar, eu sei o que Deus tem, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai mudar muitas outras coisas que nós não podemos imaginar. Eu sei que esse prédio aqui, ele é transitório. Eu sei que esse prédio aqui é por um período, eu sei que esse prédio aqui é por um momento. Talvez nós vamos passar muito rápido aqui, mais rápido do que você pode imaginar, para um outro ciclo. Eu imagino isso, eu creio nisso. Eu sei que Deus está nos permitindo fazer alguns investimentos e equipamentos para quê? Justamente já nos preparando para um novo ciclo que está diante de nós. É necessário a gente olhar para a palavra. Eu coloquei diante de você uma porta aberta. Olha para esse irmão, arregala os olhos para ele, assombra ele e fala para ele assim, ó, Deus já colocou diante de você uma porta aberta. O problema é que a gente quer as nossas portas, a gente não quer a porta de Deus.
A porta nossa é prática. A minha era ficar em casa, já contei para você. A minha porta hoje era onde? Meu sofá. Uma tigelinha que eu tenho em casa para comer sopa. Oh glória, eu queria estar lá. A minha porta era aquela, mas a porta de Deus é o serviço. A porta de Deus para mim era o ministério. Para mim nunca foi isso. Para mim foi uma área profissional que eu sempre sonhei. Mas quando eu olho para a porta de Deus, eu vivo o propósito que Deus tem para mim. Talvez essa palavra está sendo para algumas pessoas aqui que andam conflitadas. Você não sabe para onde vai, você não sabe a decisão que você toma. Deus colocou uma porta diante de você, mas você insiste em ficar limitado naquela cerquinha. Acessa a porta nova. Se você não acessar a porta nova, o ciclo novo também não vem. Nada novo vem se o velho não fica para trás. Uma roupa nova não chega para você se você não se desfaz da velha. Um sapato novo não vem se você não se desfaz do velho. Se você costumar usar aquilo e for sempre remendando, você nunca acessa o novo. E aí você fala assim, não, é que eu não tenho condição. Não, você tem condição. O que você fez é se acomodar com aquilo que você possui. A gente não pode se acomodar, a gente tem que desfrutar daquilo que é novo, daquilo que é extraordinário. E deixa eu te contar uma coisa, irmão, o reino de Deus não precisa que os homens criem coisas, porque o reino de Deus não precisa de mover, o reino de Deus já está em movimento, ele se move sobre nós. Você está aqui por causa do movimento de Deus. Deus movimentou você. Talvez Deus não deixou a gente vir aqui hoje para que esse culto pudesse ser conduzido desta forma, só para afetar você, só para tocar você. Ele precisa que você compreenda isso. Há uma porta aberta para você entrar, e essa porta aberta trará o extraordinário para você em nome de Jesus. Mas atravessar uma porta dá medo. Você não faz ideia de como foi assombroso para mim pedir demissão onde eu trabalhava. Você não faz ideia de como foi assombroso para mim ter que encerrar a conta bancária, porque o Senhor me disse, agora você vive de providência e de milagre, você vai viver de provisão. Eu tinha cartões de crédito, eu tinha contas no limite, eu tinha dinheiro na conta. O Senhor disse, agora entrega tudo e vive de provisão. Foi muito difícil para mim tomar essa decisão, porque porta aberta dá medo, mas porta aberta você precisa confiar que Deus fez. Por exemplo, ó, você fala para alguém aqui, ó, você vive pedindo para Deus, Deus, eu preciso de uma porta aberta. Ai Deus, eu preciso de uma porta aberta. Só que você tem medo de ser mandado embora. Você tem medo da crise. Você tem medo da situação adversa que a sua empresa que você trabalha está passando. E você já fica assim, ai Deus, eu quero uma porta, mas não me manda embora. Mas como é que Deus vai te colocar num lugar melhor se Ele não vai te mandar embora? Ah não, mas é que eu quero receber uma proposta. Não, você vai receber uma proposta, você não vai sair, porque você vai ficar com dó de sair. Aí fica fazendo aquela oração, Senhor, eu até quero, mas não sei se quero. Ai Senhor, eu até quero, mas não sei se quero. Deus não pode te dar, Deus não trabalha com gente indecisa. Não, é para esse irmão aí, fala para ele, Deus não trabalha com gente indecisa. Fala para ele, Deus não trabalha com gente inconstante. A Bíblia diz que o Senhor trabalha com quem? Com quem é firme e constante, sempre abundante. Está doendo, mas está bom. Eu não tenho, mas estou feliz. A gente cantou aqui hoje. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Sobe. Se Deus fizer, Ele é Deus. Não fizer. É tão gostosinho cantar isso aqui na igreja. Canta na rua. Canta isso aqui no meio da prova. Canta isso aqui no meio de um exame médico. Canta isso aqui com a demissão na mão. Canta isso aqui com aquele monte de boleto vencido. Parece a Bíblia. Se Deus pagar, Ele é Deus. Se não pagar, Ele é Deus. Só que não adianta nada você pegar aquele monte de boleto e não parar de gastar. Não para de gastar. Pastor, ora por mim, bota a mão na minha cabeça. Manda esses demônios que consomem meu dinheiro. Não, não é o demônio, eu sei que é o demônio. Você que gasta o que você não tem, você que gasta o que não pode, você que compra o que não precisa, quer mostrar para os outros que você não é. Olha, fala para o irmão, para de querer mostrar para os outros. Fala para ele o que você não é. Quer mostrar para os outros? Não, porque todo mundo, você não é todo mundo. Você tem suas condições, você tem seus limites, você tem a sua renda, você tem o seu alcance.
Seja quem você nasceu para ser, que Deus surpreenderá você. A obediência atrai riqueza. Conta para o teu irmão. A obediência atrai a riqueza. Eu devia ter trazido um copo de moeda aqui, mas espera um pouquinho. O que nós estamos ensinando aqui esses dias? Nós estamos ensinando você a comprar uma pulseira. Nós estamos destravando sua vida financeira. Você não consegue abrir os seus olhos para isso, minha irmã. Nem você, meu irmão. Você está pegando noventão e você está comprando uma pulseira. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando seu dinheiro e está fazendo assim, ó, lançando num terreno. Que terreno? Chamado reino. Esse seu dinheiro vai na vida de pessoas. Escute o que eu estou te dizendo. Esse dinheiro que você vai lançar, que você está lançando, vai ser lançado na mão de uma mulher, de uma outra mulher que está tocando as nações, que está tocando o reino. Vai para fornecedores, para coisas do reino. O que está fazendo com o seu dinheiro? Você está lançando ele no reino. Você está abrindo campo para ele. O texto de Eclesiastes que diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você o alcançará, você o tomará. Pega um pão e põe na água para você ver o que vai acontecer. Ele vai desfalecer, ele vai desfazer inteiro, mas não é o pão que o escritor estava dizendo. No passado tinha uma cultura. Qual era a cultura que tinha naquela época? Se lançava as sementes próximos dos rios os dias de cheia. Por quê? Para que as águas levassem as sementes, para que na verdade pudesse aumentar o seu campo de colheita. Quando as águas abaixassem, as sementes iam germinar naquela terra e o seu campo de alcance ia aumentar. O que você está fazendo com os seus recursos? Lançando no reino. Para quê? Para você ter um aumento absurdo sobre a sua vida. Nós estamos ensinando você, mas você fica, pequeno. Mas aí gasta em comida, gasta em lanche, gasta em coisas supérfluas, aí gasta com coisas desnecessárias, mas para o reino não investe. Tem gente que fala assim: eu queria aprender a falar melhor. Leia em voz alta, mas leia coisa boa, leia coisa da palavra de Deus. Compra um livro. Tem gente que passa ali em frente da livraria ali da bookstore, da Vent Store, e faz assim ainda. Em vez de ir lá comprar um livro, vai ler, vai crescer, vai expandir sua mente. Mas não, você fica lá gastando horas e horas, zapeando, fica horas e horas facebookando, fica horas e horas tiktokando, e tudo mais, termina com um ano, não cresce, mas fica aí aprisionando sua alma. Em nome de Jesus, há uma porta aberta para você nessa noite. Entra nela e fica firme. Irmãos, pastor João, pastora Rosana, meus pais estão aqui, são os membros mais velhos aqui da casa. Tatiane está ali, foi dar um rolezinho por aí, mas voltou logo. Mas esse povo conhece a nossa história. Teve dias, irmão, que eu precisei olhar para essa palavra e falar assim: Senhor, ou o Senhor faz, ou o Senhor faz, porque o Senhor falou que o Senhor ia fazer. E a única coisa que tem que fazer é a palavra. Não tem ninguém pode estender a mão aonde só Deus pode pôr a dele. Ninguém pode trazer nada aonde só Deus pode trazer. Ninguém tem consolo aonde só Deus pode consolar. Mas para isso você precisa aprender a confiar. Eu pus uma porta aberta diante de você, a qual ninguém pode fechar. Irmãos, essa palavra é tremenda. Você não tem força para abrir, mas porque você se mantém firme nela, eu abençoo você. É o texto. Guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus de novo? Canta alguma coisa. Eu quero viver algo novo. Canta, irmão, isso. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vontade de ir embora já. Vamos embora. Capítulo 4, versículo 1. Eu não vou nem pregar mais, eu vou ler e nós vamos embora. Amém, irmão?
Olha que texto lindo. Ele não precisa, diante do que você já ouviu, ele não precisa nem ser comentado, porque a leitura nessa versão vai te expandir o entendimento. Olha o cenário que essa mulher estava vivendo. Capítulo 4, verso 1. Certo dia, a mulher de uns discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Naquela época, a lei que se colocava como imposição era isso: se você não pagasse com dinheiro, você pagaria com pessoas da sua família, como escravos, a começar pelos seus filhos. O marido dela morreu. A Bíblia está muito clara em dizer, ele era um homem que temia Deus, servia a Deus. E ela vai aonde? Ela vai na rodinha das comadres? Ela vai nas redes sociais da época? Não, ela vai aonde? Um homem de Deus. Ela vai aonde? Em quem tinha um amparo espiritual para ela. Isso é coisa minha, está na minha Bíblia, Eu imagino que ela foi pronta para receber um saquinho de moeda. Eu imagino. Ela foi lá falar com o profeta. Olha, eu vou falar com o profeta, eu vou falar que inclusive meu marido servia, meu marido estava lá, e eu vou falar, eu tenho certeza que ele vai dar um saquinho de moeda para mim. Isso é coisa que eu estou pensando quando eu leio a Bíblia. Ela foi lá e falou assim: olha, meu marido morreu, e agora nós estamos devendo, e tem lá uns caras lá, que levam meus filhos, como escravo embora. Olha a situação que ela estava, decepcionada, porque o marido era servo e morreu. Aí, a única esperança dela era quem? O braço dos filhos. Agora vai ser levado como escravo. Então, antes de levar os meninos, ela disse assim para os caras que estavam lá para tomar os meninos: só um minuto, por favor, me dá uns dias, dá um prazinho para mim, que eu preciso consultar o Senhor. Ela vai na casa do profeta. Você conhece o texto, você já leu, sua Bíblia está até pintadinha já. Ela vai na casa do profeta, cheia de alegria. Penso eu, deixa eu ir lá agora na casa do profeta, que o profeta vai dizer: olha, filha, venha cá, porque papai já preparou um saquinho de moedas para você. Eu imagino que ela já esperava essa resposta. Capítulo 4, verso 2. Eliseu perguntou: como que eu posso te ajudar? Eu imagino que ela respirou e disse assim: me dá um saquinho de moeda. Mas não deu nem tempo dela falar. Ele disse assim: diga-me o que você tem em casa. Ô mulher, deixa eu te perguntar, como que eu posso te ajudar? Mas uma coisa me diz: o que você tem em casa? Eu já preguei isso aqui algumas vezes. A resposta dela, o texto continua. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Olha para o irmão do celular e diga assim: não tem nada. Fala: a não ser uma vasilha de azeite. O que ela tinha em casa? O que ela disse que ela tinha? Nada. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Eu enxergo que eu não tenho nada. Eu sei que tem, mas eu enxergo que eu não tenho nada, só uma vasilha de azeite. O que você já precisa já está lá. O que você veio buscar já está lá. O que você anseia já foi liberado. O que você necessita já foi desatado. A única coisa que você precisa é ver. A única coisa que você precisa é crer. Talvez você está dizendo assim: Senhor, diante desse caos que nós estamos vivendo na economia, eu preciso de estratégias. A estratégia Ele já te deu, você só precisa aplicar. Você só precisa crer. Você só precisa agir, porque Ele já te deu. Ele já estabeleceu. O que você precisa, Ele já te deu. Ministra de novo sobre a sua vida. O que eu preciso, Ele já me deu. Verso 3. Então disse Eliseu. Aqui é o mais difícil, irmão. Então disse o Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Da onde que ela tinha acabado de sair? De casa. Quem estava na casa dela? Cobrador. Cobrador é silencioso? Toca a campainha e fala: tudo bem? Como é que você está? Vim aqui te fazer uma visita, tem um café? É assim que o cobrador faz? Não, ele fala bem alto: vim aqui cobrar, vai pagar ou não vai? Ela já saiu de casa de que jeito? Triste.
amargurada, decepcionada, foi para a casa do profeta esperando que ia voltar com um saquinho de moeda. O profeta confronta ela e traz ela para a realidade. O que você tem em casa? Nada, só uma botijinha de azeite. Então o profeta olha para ela e fala assim: vai para casa, vai na sua vizinhança e pede vasilha emprestada. Meu Deus do céu, que vergonha! Eu acabei de sair de lá, os vizinhos acabou de escutar que meu marido morreu, agora meus filhos estão lá sendo levados como escravos, quando nós estamos cheios de dívida, e agora vou eu na casa dos vizinhos pedir vasilha emprestada. Aquilo que para você é uma vergonha, para Deus é uma oportunidade para romper um grande milagre. Diga para o teu irmão: aquilo que para você aparentemente é uma vergonha, engrossa a voz e diga para ele assim: ó, para Deus é a dupla honra. Eu profetizo essa palavra na vida de alguém aqui. Essa vergonha momentânea apenas está anunciando: vem uma dupla honra aí. Eu vou tirar o seu nome de trás das malhadas. Oh, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e sou aqui. Essa é boa, né, meu irmão? Eita, essa eu senti agora. Glória. Aí ela vai para casa, e aí o texto continua dizendo: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas aí, irmão, tem um negocinho ali, tem um ponto. Depois do ponto tem mais 3 palavrinhas. Eu vou contar até 3, você vai falar o mais alto que você puder. Vamos lá? 1, 2, 3. O que essa mais peça muitas está anunciando? Mulher, vai para sua casa, porque o seu milagre já está te esperando lá. E é tão grande porque você vai precisar de uma grande quantidade de vasilhas. Ela podia, irmão, ter saído da frente da casa do profeta como você saiu daqui de diversos cultos. Não sei se vai ser assim também, do jeito que o pastor está falando, não. Já saiu vários cultos assim. Esse aí é porque ele está lá na plataforma, então é facinho ele ficar falando, gritando, se escabelando lá. Ele não está nas minhas provas, não está na minha casa, não está no meu trabalho. Ela podia ter saído assim. Ela podia ter dizendo assim: puxa vida, profeta, estou precisando pagar as contas, você não dá nem umas moedinhas para mim. Você me manda ir para casa, pegar a vasilha emprestada dos outros ainda. Quando ela ouviu essa palavra, ela começou a atrair a movimentação do céu. Você é o responsável em atrair o milagre de Deus. Conta para esse irmão cheiroso do seu lado. Diga para ele: você é o responsável em atrair o milagre de Deus. Fala para ele: quando você acessa a palavra. Irmãos, olha para mim, rapidamente. Eu contei para você um monte de coisa da história da nossa igreja. Domingo, quando acabar o culto, eu vou para casa e você também. Acabou o mês, começa tudo de novo. A igreja não tem um produto que fatura como uma empresa. A igreja não tem algo que a gente comercializa. A gente põe uma meta, vende, abaixa o lucro e vende para poder fazer dinheiro. A igreja não tem. A igreja vive de doação. A igreja vive de generosidade. Começa tudo de novo. O que eu tenho que fazer? Olhar para você e ver que você tem um coração generoso. Olhar para você e ver que você é o canal que Deus trouxe para esse momento, para trazer a fonte de riqueza para a igreja. Se eu chegar aqui, olhar para você e falar assim: pelo amor de Deus, olha a cara, meu Jesus, parece que chupou limão, meu Jesus. Se eu
Estou rindo de você, tá bom? Mas se eu ficar pensando assim, eu não acesso a fonte de milagre. Se eu olhar para aquilo que é natural e terreno, eu não acesso o que é sobrenatural e eterno. Essa mulher, quando sai da casa do profeta, ela não está mais olhando para os seus vizinhos, ela não contempla mais a vergonha de bater na casa dos vizinhos, ela já está conectada numa dimensão celestial, ela já está conectada aonde? Trazendo o milagre. Uma abundante chuva está vindo em direção da minha casa, uma abundante chuva está vindo em direção dos meus negócios. É assim que ela sai de lá. Pega muitas, não poucas. Corre, porque você é o responsável em traçar o tamanho do seu milagre. Eu vou terminar o culto, fala aleluia. Isso. 4, depois entra na sua casa com os seus filhos, fecha a porta. Ou seja, esteja somente com as pessoas que compactuam da mesma visão. Não compactua com quem não enxerga o que você enxerga. Não compactua com quem não crê o que você crê. Não fique insistindo com quem não tem visão alargada. Que mania que você tem de ficar perdendo a bênção, porque as pessoas não enxergam como você. Se elas não enxergam, enxerga você. Elias disse para o menino: vai lá ver se tem uma nuvem. O menino disse: tem não. Falou: volta lá, tem nuvem lá. Não, tem não. Volta lá porque tem nuvem lá. Tem não. Volta lá que tem nuvem lá. Tem não. Volta lá que tem nuvem. Tem não. 7ª vez, tem uma nuvenzinha. Pronto, ele viu. Se ele viu, a chuva vai acontecer. Mas você fica emburradinha, seu marido não enxerga o que você enxerga, sua esposa não enxerga o que você enxerga você. Então se enxerga, compactua, se não enxerga, fecha a boca. A profetisa falou hoje aqui: fecha a boca. Ela chamou os meninos e falou: a coisa está russa. Os credores vieram buscar vocês. Fui na casa do profeta. O profeta falou assim: que está em casa. Falei para ele ter uma vasilhinha com um pouquinho de azeite. Então ele falou assim: pega as vasilhas. Então agora é hora de nós sairmos lá, porque ele disse que nós éramos para pegar e deitar o azeite nessas botijas. Então é assim que vai acontecer. Está na visão? Tô. Fechou a porta. Só ficaram eles ali dentro. O que eles fizeram? Atraíram o milagre. O versículo continua, está escrito na Bíblia, eu não estou contando história. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Irmão, ai meu Deus, ela tinha uma botija, irmão, ela disse que era só um fiozinho, irmão. Outro dia eu estava lavando a mangueira, lavando o quintal aí, a frente aí, ó. Eu estava lavando assim, o senhor falou assim: está vendo como é que funciona? É assim, ó. O que ela viu foi isso aqui, ó. Ela pegou uma botijinha, ela foi girando e o negócio era uma bica, entendeu? Era uma fonte, não parava mais. Aí eu fiquei segurando a mangueira. Eu falei: meu Deus. E a mangueira... né, a mangueira vertindo água ali. Irmão, eu fico imaginando essa cena. Eu falei: meu Deus. Ela pegou, irmão, ela pegou, aqui, olha aqui, ó. O que ela tinha em casa? A botijinha, com o quê? Com um pouquinho de azeite, irmão. Aí ela começou. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sabe quando parou? Não parou quando acabou. Parou quando não tinha mais botija. A fonte de Deus é inesgotável. Conta para os 3 pelo menos. A fonte de Deus é inesgotável. Agora sim. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tá bom. Meu Deus, tá bom. É 9h30, irmão. Eu tenho que acabar o culto. Amém? Preciso acabar. Você me dá um minuto? O que mais? Vai separando, está enchendo. 5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Repete comigo agora. Quando todas. Olha para o teu irmão e diga: todas
Fala, quando a sua capacidade de alcançar vasilhas foi tomada, cessou. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Ô filho, traz mais uma, porque está tão legalzinho esse negócio. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou. De repente, um milagre. Quem que fez o milagre? Deus. Ela buscou, ela creu, ela saiu da casa daquele profeta dizendo: ah é? É assim que é para fazer? Então esta palavra será obedecida, feita à risca. Não parou no meio do caminho e contou para a comadre. Não foi lá no verdureiro da perua, com a bacia, e falou: foi na casa do profeta, o profeta me disse: pega a vasilha, pega a vasilha, pega a vasilha. Não, ela ficou quietinha, calada. Preciso atrair o meu milagre. O texto acaba assim, no verso 7. Ela foi e contou para quem? Para as redes sociais. Contou para o homem de Deus, e ele lhe disse: então agora você vai, vende o azeite, paga suas dívidas. Escuta agora. E você e seus filhos ainda poderão viver. Vocês não vão ser supridos, vocês vão viver. Essa palavra viver significa tempo de existência. É profundo isso. Vocês vão viver do que vocês tiverem de sobra, porque o seu marido era homem de Deus. Há uma recompensa para quem crê. Diga para o teu irmão: há uma recompensa para quem crê. Diga para ele: a partir de hoje você vai atrair o milagre que Deus já confiou a você. Fique em pé para a gente orar em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga: eu sou responsável em atrair o meu milagre. Então você nunca mais vai dizer: ai, porque... Ô irmão, deixa eu contar uma coisa para você em nome de Jesus. Sabe essa palavra? Você não precisa, irmão, de mato ungido. Você não precisa, irmão, de saco de azeite. Você não precisa de saco de cimento da casa própria. Você não precisa de catimbó gospel, não, irmão. Você precisa da palavra. Você precisa de uma atitude. Você precisa de uma ação. Você precisa de uma resposta. Quando Deus age, quando você responde. Por que Deus agiu na vida dessa mulher? Porque ela respondeu a palavra. Sai daqui hoje respondendo a palavra. Chega lá no seu trabalho amanhã e diz assim: Senhor, nós estamos encerrando o mês aqui nessa empresa, e eu abençoo esse lugar, eu abençoo esse lugar. A bênção do Senhor está sobre essa seção, esse departamento, sei lá onde é que você trabalha, e você vai profetizar: o mês de maio será extraordinário, porque em nome de Jesus eu estou aqui nessa empresa e vou atrair o milagre do Senhor aqui. O meu patrão vai se surpreender aqui. É assim que faz. É assim que você vai fazer. Tem negócio próprio, irmão? Então olha para aquilo que Deus confiou a você. Exalta o nome do Senhor, porque Ele deu para você. Para você, faz assim com o bracinho. Crescer, irmão. Quando você cresce, você abençoa os outros e expande o reino. É por isso que Deus está dando riqueza para você. Eu profetizo riqueza sobre você. Bota a mão aí no seu coração, vamos orar. Pai, te damos graças nessa noite. Celebramos o teu nome pelos teus grandes feitos, por aquilo que já fez, por aquilo que está fazendo e por aquilo que vai fazer. Aprendemos hoje, Senhor, que somos os responsáveis em atrair o milagre. Somos os responsáveis a acessar o sobrenatural do Senhor. Já ouvimos hoje aqui que é necessário nos calarmos em alguns momentos. É necessário levantarmos os nossos olhos e acessar a porta que já foi aberta. É necessário, Pai, entendermos a palavra e ver a multiplicação que está diante de nós. É assim, Senhor, que oro por esta igreja. É assim que oro por este povo. É assim que
oro, Pai, por cada empresário, comerciante, para cada profissional liberal, para cada empregado aqui. Este Pai que está desempregado, eu já profetizei, a porta já foi aberta, em nome de Jesus. O azeite está correndo, Senhor, a providência já veio. Abre os olhos dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, e que eles possam viver, e que eles possam acessar aquilo que o Senhor tem de extraordinário para eles. Enquanto, Senhor, nós te adoramos aqui, eles apresentam a Ti as suas petições e saem daqui com as suas vasilhas hoje, em nome de Jesus. Enquanto a gente adora, você ora, apresenta a Deus as suas causas, apresenta a Deus as suas petições e toma as suas vasilhas para que elas sejam cheias, em nome de Jesus.